Meus irmãos, abramos a palavra de Deus no livro de Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, deixa aberto o livro de Eclesiastes. Eu quero, antes de ler o texto, eu quero fazer uma pergunta, que é uma pergunta que você vai responder para você mesmo, claro, não precisa responder em voz alta, mas responda para você essa pergunta. É uma pergunta que talvez a resposta seja óbvia, mas eu gostaria que você meditasse sobre essa pergunta. E ela é: o que você realmente está fazendo aqui nessa noite? Eu vou repetir. O que você está fazendo realmente aqui nesta noite? Eu gostaria que você meditasse nessa pergunta que talvez seja óbvia, né? Talvez seja óbvia, talvez você até respondeu aí no seu íntimo. Eu vim para adorar a Deus. Eu vim para glorificar a Deus, vim para exaltar. Então eu gostaria que você refletisse de fato se é realmente isso que você está fazendo. E durante o sermão nós vamos relembrar essa pergunta inicial: o que você realmente está fazendo aqui nesta noite? Eclesiastes capítulo 5. Nós vamos ler dos versículos 1 ao versículo 7. Eclesiastes 5, do 1 ao 7. Diz assim a palavra inerrante do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Por isso, recebamos com fé a palavra do Senhor. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Quando a Deus fizeres algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de tolos. Cumpre o voto que te fazes. Melhor é que não votes do que votes e não cumpras. Não consista que a tua boca te faça culpado, nem digas diante do mensageiro de Deus que foi inadvertência. Porque por que razão se irritaria Deus, ou se iraria Deus, por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Porque como na multidão dos sonhos há vaidade, assim também nas muitas palavras, tu porém teme a Deus. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos. Senhor, eis a tua palavra inspirada pelo teu Espírito, palavra que nos exorta, nos edifica e nos consola. E nós queremos essa noite, Senhor, ser exortados, ser advertidos, mas também ser consolados pelo Senhor. Portanto, ó Pai, abra os nossos ouvidos para que possamos ouvir a tua palavra e, ouvindo-a, possamos compreender com o nosso entendimento, e que ela desça ao nosso coração uma vez entendida, para que uma vez que ela esteja no nosso coração, possamos praticá-la, não só agora, neste momento, mas também em todos os instantes da nossa vida. Essa é a oração que a tua igreja faz, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, existe não sei se é uma ideia ou um modo de vida, talvez vocês não tenham ouvido, mas chama-se deísmo moralista terapêutico. O que é o deísmo moralista terapêutico? Deísmo, Deus; moralista tem a ver com coisas que a gente faz, ou leis, valores, e o terapêutico tem mais a ver com cura, com assuntos medicinais. Esta ideia que está permeada no meio da igreja é a ideia de que Deus existe para nos abençoar, e que se nós nos tornarmos merecedor do amor de Deus e das bênçãos dele, então nós nos tornaremos aptos e merecedores das bênçãos que Deus tem para nós. Isso chama-se deísmo moralista terapêutico. É a ideia, resumindo aqui no popular, é a ideia de que se você merecer a bênção de Deus, Deus tem que te abençoar. Então as pessoas deixam de vir para a igreja para adorar a Deus por quem Ele é.
barganha. Eu vou à igreja, eu sou uma pessoa assídua na igreja, eu sou uma pessoa que tem um cargo na igreja, então Deus tem que me abençoar. Essa é a ideia do deísmo moralista terapêutico. A ideia de que Deus é quase que obrigado a derramar a bênção dele, da prosperidade, principalmente da prosperidade. Quando vocês ouvem essas pregações ou essas igrejas que defendem a teologia da prosperidade, o discurso é esse, moralista, deísta, moralista terapêutico. Aquela ideia de, não, Deus tem que te abençoar, você não pode ficar na miséria, não. Deus não te chamou para ser cauda, Ele te chamou para ser cabeça. Você não pode viver aí com 5 reais na carteira. Você tem que viver com bonança, você tem que viver com fartura, você tem que viver com coisas boas dessa vida. Você não pode ficar andando a pé ou vivendo de carona. Não, está na hora de você agora andar de carrão do ano. Está na hora de você não mais andar de coletivo, está na hora de você andar de avião, viajar. Porque você é filho de Deus e Deus tem que te abençoar. Essa é a ideia, né, que se dá, que se tem quando se defende ou quando se adota esse estilo de vida para si. Mas o que a Bíblia nos fala, irmãos, é totalmente diferente disso que nós vemos. Totalmente diferente. O que a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina, não é que nós, as bênçãos que nós recebemos de Deus, nós não as recebemos porque merecemos, mas recebemos porque Deus é bom, porque Ele é generoso para conosco, e porque Ele é o abençoador da sua igreja e dos seus filhos. Uma vez que nós entendemos isso, meus irmãos, então vir à igreja torna-se essencial, torna-se fundamental para nós. Se vocês convido vocês a abrirem as Escrituras na carta aos Hebreus, no capítulo 10. Capítulo 10 de Hebreus, a partir do versículo 19. Olha o que olha o que o escritor aos Hebreus escreveu sobre essa ideia das pessoas sobre a igreja, ou as pessoas que não valorizam a igreja. Elas têm um conceito diferente em relação a estar na casa do Senhor. A partir do 19 do capítulo 10, diz assim a palavra de Deus: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sinceros corações, ou com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. E aí vem a advertência: não deixemos de congregar-nos, como é de costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quando vedes que o dia se aproxima. Então há uma exortação bíblica: não deixe de vir para a igreja. Não deixe de vir para a igreja. E uma segunda ideia que as Escrituras nos apresentam, a primeira é: não se afaste de Deus, não deixe de congregar. Venha, mas venha para a igreja de fato cultuar a Deus, porque Ele é o Senhor. E a segunda ideia que as Escrituras nos apresentam é que não basta só vir à igreja, porque eu posso estar aqui e posso não estar. Eu posso estar aqui e posso estar pensando numa viagem que eu vou fazer. Eu posso estar aqui e posso estar pensando no dia de amanhã, nas coisas que eu tenho para fazer amanhã, nas minhas dívidas. Posso estar pensando na contratação do jogador do clube de futebol que eu torço. Posso estar pensando em qualquer coisa, que filme que eu vou assistir hoje à noite no Netflix, ou na Amazon, sei lá qual aplicativo preferido. Eu posso estar pensando em 1000 coisas aqui agora, menos o culto a Deus. Por isso, a pergunta inicial: o que você está fazendo realmente aqui nesta noite? Então, a segunda ideia que a Bíblia nos apresenta é: veio à casa do Senhor? Entregue-se. Entregue-se. Celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra.
alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o conceito bíblico. Venha para a igreja. Segundo, veio para a igreja, se entregue ao Senhor, adore a Deus e não deixe que nada roube o seu culto. Meus irmãos, essa introdução ela é importante porque Salomão está nos apresentando aqui algo muito importante sobre o comprometimento com Deus. O comprometimento com Deus. Diferente do diabo, né? O diabo ele não se preocupa se você está totalmente comprometido com ele ou não. Se você fizer algumas coisas que o agradam, está tudo bem. Mas o comprometimento com Deus, ele deve ser 100%. 100%. E é por isso que Salomão, depois de olhar algumas coisas da vida, nos capítulos anteriores, que ele julgou ser tudo vaidade, a vaidade do trabalho, a vaidade das riquezas, a vaidade dos romances, a vaidade da arte, a vaidade da fama, a vaidade do tempo, tudo. Salomão julgou que tudo isso era bolhas de sabão. E então agora ele vai para algo mais específico, que talvez seja o central aqui da desilusão de Salomão com as demais coisas. Salomão exorta aos seus escritores, aos seus leitores, aqueles a quem vão ler os escritos de Salomão, que ele vai falar da loucura dos votos. Salomão vai dizer: cuidado com o que você promete a Deus, cuidado com o que a sua boca diz. E por isso Salomão, então, nesses 7 versos, nos ajuda a entender algo sobre o compromisso com Deus. E a primeira coisa que Salomão nos exorta é: ouça Deus. Olha o que ele diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Chegar-se-á para ouvir, ou chegar-se para ouvir, é melhor do que oferecer sacrifício de todo, pois não sabem o que fazem o mal. Claro que Salomão aqui está se remetendo, irmãos, ao tempo do passado, do Antigo Testamento, quando as tribos de Israel, as 12 tribos, elas se amontoavam ou se ajuntavam diante do templo do Senhor, aqui já na construção do templo, para apresentar oferta de sacrifício a Deus. E naquelas ofertas, então, eram levadas ofertas pelos seus pecados e pelos pecados das suas famílias, mas também ali elas ouviam a palavra do Senhor ministrada pelos sacerdotes. Então elas iam, ofereciam suas ofertas, mas ouviam. Salomão está dizendo aqui: neste interim, neste local, não é para você falar, é para você ouvir. É para você ouvir. Essa expressão guarda o teu pé, embora na língua portuguesa, quando nós olhamos aqui, é um verbo que está no imperativo, ou seja, de uma ordem, guarda o teu pé. A gramática hebraica, ela não segue o mesmo padrão da gramática portuguesa na questão de tempo, não tem passado, presente e futuro na gramática hebraica. O que existe lá é grau. Então essa palavra, na sua originalidade, ela aponta para uma prevenção. Tome precaução, se previna, tome cuidado, fique atento quando você estiver na casa de Deus. Aqui, meus irmãos, Salomão aqui com essa expressão, ele simboliza a necessidade de evitar um culto hipócrita, onde se entra na igreja sem a devida preparação ou reverência, como se estivesse entrando em qualquer outro lugar comum, como num campo de futebol, no cinema, numa festinha, na praia, ou mesmo em alguma boate. Salomão está dizendo aqui: a Deus não se oferece um culto hipócrita. Chegou-se diante do templo de Deus, ouça a palavra de Deus que os sacerdotes estão ministrando. Ouça. Então o primeiro recado aqui, a primeira exortação é: entramos na igreja, chegamos na igreja, vamos ouvir a palavra de Deus. Irmãos, isso é muito sério. É muito sério. Quando o pregador está falando, ele não deveria falar de si mesmo. Não deveria falar de si mesmo. Porque o
que tem o Samuel a apresentar a vocês? A minha inteligência? Mais ou menos. O meu ajuntamento teológico nos anos todos que eu estudo? Os meus achismos? Aquilo que eu penso acerca de um determinado assunto? Nada disso transformaria a sua vida. Nada disso modificaria as suas ações diante de Deus. Mas, quando nós chegamos à igreja, nós temos que ter reverência e saber: Deus vai falar através do pregador. Seja ele quem for, Deus vai falar através do pregador. Então Salomão exorta ao povo, mostrando-lhes que eles deveriam ir ao templo, apresentar suas ofertas, mas deveriam ouvir a palavra de Deus, porque Deus iria falar com eles ali. Então não caberia um culto hipócrita, um culto que vem, oferece a oferta e Deus, está pago, está aqui, entreguei meu dízimo, está pago. Senhor, já cantei, já toquei meu instrumento, já operei a mesa de som, já fiz o meu papel diaconal, já fiz o meu papel do cargo que eu aqui, estou quite com o Senhor, tá bom? Agora o Senhor é obrigado a me abençoar. Eu fiz um investimento, eu vim para a igreja, entreguei a minha oferta, trabalhei para o Senhor, então agora eu quero o meu pagamento, quero a minha bênção. Salomão está nos exortando que nós não devemos apresentar um culto hipócrita a Deus. Meus irmãos, Eclesiastes, no todo, ele usa essa expressão, vigiar, ou prestar atenção, ou se precaver, ou se prevenir, e ele nos lembra de que ir à casa de Deus não deve ser uma rotina automática, não deve ser algo que é desprovido de um significado, mas sim algo intencional e respeitoso. Embora este local tem 4 paredes aqui, 3 paredes, uma porta de vidro, esse local aqui, esse salão, ele representa uma igreja, a igreja presbiteriana em Dionísio, ele representa. A minha vinda aqui não pode ser uma vinda no automático. Deu 6h40, vou me trocar, vou passar o meu perfume, vou pentear o meu cabelo e vou para a igreja. Não deve ser algo automático. Este símbolo, que é este salão inanimado, este objeto, ele deve ter um significado. E é por causa do significado que nós estamos aqui nessa noite. Todos os casados aqui que carregam uma aliança no dedo, essa aliança, ela não tem boca, não tem vida, ela é uma aliança que está ali no seu dedo ali, é um símbolo. Mas todo mundo que passa na rua olha para a aliança e entende que essa aliança significa o quê? Que aquela pessoa está comprometida com alguém. Logo, essa pessoa deve ser respeitada, todas devem, mas a casada não é alguém que está aí à procura de um parceiro, de um namorado. Ela já tem o seu marido ou a sua esposa. Então, o símbolo tem um significado. Irmãos, se nós tratarmos essa igreja como um símbolo apenas, a nossa vinda aqui vai ser somente sem significado nenhum, sem sentido nenhum. Vai ser algo automático, desprovida do significado que ela possui, e não vai ser algo intencional. Então eu não vou vir à igreja de forma intencional, como se cantava antigamente os corinhos, O que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. O que vieste fazer aqui, eu vim adorar a Deus. Se cantava isso, mas se cantava de verdade. Por isso, meus irmãos, eu insisto na pergunta: o que você veio fazer aqui nesta noite? O que de fato você veio fazer aqui nesta noite? É intencional a sua presença aqui nesta noite? Você está aqui por causa do significado ou por causa do sim? Ou porque na tua agenda está marcado lá na tua agenda, no seu celular, que todo domingo, 7 da noite, você tem que estar na igreja?
obrigado a vir, porque se você não vir, vão falar que você não está vindo para a igreja, o Samuel vai olhar, alguém vai olhar que você não está na igreja. Se você não está aqui pelo significado que este local representa, então você precisa repensar sobre a sua vida cristã. E eu convido você a repensar urgentemente. Meus irmãos, Salomão, aqui o autor do Eclesiastes 5, ele enfatiza que nós devemos nos preparar antes de entrar na casa de Deus. Ele entende que a casa de Deus é um local de adoração, e por ser um local de adoração requer o quê? Preparação no coração e na mente. No automático, quando você funciona no automático, o que é automático? O automático tenho que ir para a escola, porque está na minha agenda, então eu vou lá, nem me preparo. Eu já levanto da cama quase na hora de ir para a escola e vou lá porque eu tenho que ir, senão eu devo falta e reprovo de ano. No trabalho, porque eu tenho que cumprir com o meu cartão de ponto. E assim nas coisas da vida. A igreja não. A igreja, os crentes são convocados a preparar o seu coração no domingo, a preparar a sua mente no domingo, para que quando entrar na casa do Senhor, o coração e a mente estejam prontos para adorar o Deus verdadeiro, o Deus genuíno, o Deus dessa igreja. Isso é muito sério, irmãos. É muito sério isso. Por isso que Salomão usa essa expressão: guarda os teus pés. Ou seja, vigie, se prepare, se precaver, né? Quando chegares na casa do Senhor, quando entrares na casa do Senhor. Essa expressão, meus irmãos, pressupõe que o crente, quando ele vai à casa de Deus, né? O crente, quando está indo para a casa de Deus, ele sofre então um alerta. É necessário que o crente ele entenda o que ele está fazendo. É necessário que ele entenda que ele está indo para a igreja para ouvir Deus falar com ele. E Deus está falando ao nosso coração nessa noite. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Meus irmãos, uma segunda exortação que esse texto nos dá está nos versículos 2 e 3. Salomão diz essas palavras: não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu na terra. Portanto, sejam poucas as tuas palavras, porque dos muitos trabalhos vêm os sonhos, e do muito falar, palavras nécias. Então Salomão diz: ouve a Deus, venha para a igreja para ouvir Deus. E agora Salomão diz: fale menos. E o que qual é a exortação do falar menos? O falar menos deixa Deus falar, deixa Deus se pronunciar. E quando fores falar com Deus em oração, cuidado com o que você fala, cuidado com o que você pronuncia diante de Deus. E notem, meus irmãos, às vezes nós vamos para a oração e não prestamos atenção no que a gente fala, não prestamos atenção, e vamos falando, né? E vamos abrindo a nossa boca e falando, e nós não prestamos atenção no que nós falamos com Deus. Salomão nos exorta dizendo que nós temos que tomar cuidado, não ser precipitados com a nossa boca, não ser precipitados, porque no versículo 4 a 6 ele vai dizer: se você falou, então cumpra com o que você disse. É isso que ele diz, versículos 4 e 6. Quando a Deus fizer algum voto, não tardes em cumpri-lo, porque não se agrada de todos. Cumpre o voto que fazes, melhor que não votes, do que votes e não cumpras. Não consista que tua boca te faça culpado, nem diga diante do mensageiro de Deus: foi uma inadvertência, porque razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Então, a ideia é: cuidado com o que você fala diante de Deus, cuidado com as precipitações em momentos específicos, tá? Por exemplo, um advogado, aqui no São Paulo, um advogado, ele já orienta, todo advogado orienta o seu cliente: olha,
quando chegar na frente do juiz, deixa que eu falo. Cuidado com o que você vai falar, porque uma palavra que você disser pode te incriminar. E aí não tem como resolver a questão. Cuidado com o que você fala. Então Salomão está dizendo aqui: fale menos, mas fale aquilo que você vai cumprir. E é um problema nosso, meus irmãos, é um problema sociológico, essa questão do povo falar demais e depois não conseguir cumprir. Sabe aquela pessoa que diz assim: pode deixar, deixa comigo, eu vou fazer, deixa comigo aqui, ó, pode deixar, amanhã isso aí vai estar resolvido. Passa amanhã, passa a terça, passa a quarta, passa um mês e nada. Aí você fala: fulano, não deu para me fazer, eu não consegui, porque eu tive que... Você não prometeu que ia fazer? Se você não podia fazer, então não cumprisse. Não cumprisse. Não cumprisse. Os homens aqui sabem como que é, né? Nunca prometa nada a uma mulher do que você não vai cumprir. Nunca prometa. Né? Nunca prometa. Porque se prometeu, ela vai te cobrar em algum momento. Em algum momento ela vai dizer: lembra aquele dia, já passou 10 anos. Lembra, 10 anos atrás, no dia 23 de março de 2024, quando você disse que nós íamos fazer isso, eu estou esperando até agora. Você já esqueceu, você nem lembrou mais disso lá, mas você prometeu, e ela está lembrando você. Crianças não são assim? Promete para a criança: olha, final do ano, se você for bem na escola, final do ano, vai ganhar uma bicicleta, um videogame, ou a camisa do Real Madrid, e a criança, quando chega perto de Natal, a criança está com os olhinhos brilhando. Você já esqueceu do que você falou, mas ela não, ela está lá só ali, ó, esperando. E aí? Você, o que? Mas e aí? Estou esperando o quê? Esperando a minha bicicleta, o meu videogame, ou a minha camisa do Real Madrid, ou do Barcelona, sei lá. Ela está esperando, porque houve uma promessa a ela. Meus irmãos, com Deus não é diferente, ao contrário. Com Deus é mais grave ainda quando nós prometemos e dizemos: Senhor, se tu me abençoares, eu vou para a igreja todos os dias. Senhor, se tu me abençoares, nunca mais eu vou fazer isso. Senhor, se o Senhor me der essa bênção, Deus, se o Senhor me der essa bênção, eu vou orar, eu vou ler a Bíblia todinha esse ano. Meus irmãos, Deus lhe pediu alguma coisa disso? Não. Então, quando nós prometemos a Deus, nós temos que cumprir os nossos votos. A Bíblia traz alguns exemplos, talvez o mais gritante desses exemplos seja o caso de um pai que disse ao Senhor: ó Deus, se o Senhor me der vitória nesta guerra contra os filisteus, aquilo que sair da minha porta, eu vou lhe oferecer em sacrifício ao Senhor. Ele disse isso. Esse homem não sabia que o que sairia da porta dele, quando ele voltou da guerra e ele venceu a guerra, o Senhor deu vitória. Quando ele está chegando perto de casa, ele olha na porta e então ele se desespera e começa a chorar, porque é a sua filha que está na porta. E aquele homem prometeu a Deus que o que saísse da porta dele, ele ofereceria ao Senhor. Não importa aqui a questão exegética, se foi sacrifício ou não foi, isso é um debate para outra hora, mas aquele homem prometeu a Deus e agora precisava cumprir. O salmista diz, né: cumprirei os meus votos, o que prometi ao Senhor, isto cumprirei. Portanto, irmãos, devemos cumprir nossas promessas a Deus e prontamente. Se você se dispôs e prometeu a Deus algo, cumpra. Não faça Deus de tolo, não faça Deus de bobo, e não queira achar que Deus vai dizer: não, Deus não vai me castigar por causa disso, porque Deus é tão bom, Deus é tão maravilhoso, que Ele não ia me machucar, não ia fazer algum mal para o seu filho. Eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus, Deus me ama, Deus é amor, é love you, né? Deus não vai fazer mal a mim porque eu fiz essa loucura, essa besteira de prometer algo a Deus. Meus irmãos, cumpramos o que prometemos a Deus. E essa é justamente a exortação de Salomão no verso 6. Não faça Deus de bobo,
que a tua boca te faça culpado. Nem diga diante do mensageiro de Deus: foi inadvertência. Por que razão se iraria Deus por causa da tua palavra, a ponto de destruir as obras das tuas mãos? Meus irmãos, o pregador nos adverte, que Salomão nos adverte, que devemos cuidar das nossas palavras diante do Deus Todo-Poderoso. Pois se nós não fizermos isso, se nós não cuidarmos da nossa palavra, nos comprometeremos de uma forma que nós vamos fazer Deus de bobo, tá? E nós não podemos fazer Deus de bobo, porque Deus não é bobo. Deus não é bobo, a Deus não se engana, de Deus não se zomba, de Deus não se zomba. Uma vez que tenhamos feito voto a Deus, meus irmãos, tá? A menos que este voto que nós fizemos não seja um voto tolo, um voto em que Deus não cumpriria, que não exigiria de nós aquilo, tá? Devemos ter o cuidado de cumprir. Tá? Nossos votos não podem ser como os votos de final de ano que muitos de nós prometemos, né? A partir do dia 1º de janeiro, academia. E hoje já estamos no dia 23 de março, de academia, nem sonho. Alguns prometeram, não, a partir de 1º de janeiro, ó, boquinha fechada, regime, vou perder X quilos. Estamos no dia 23 e nós ganhamos mais quilos, né? Não, a partir do dia 1º de janeiro, vou começar a ler a Bíblia. Olha, já está separadinho aqui, ó. Até marquei aqui, está aqui, ó. Mateus capítulo 1, vou começar a ler. Já estamos no dia 23 e o marca-texto está lá ainda, não saiu do lugar. Não, a partir do dia 1º, culto. Opa, culto eu não vou faltar. Vou estar na oração, vou estar no estudo bíblico, vou estar na escola dominical, vou estar no culto à noite, vou estar, olha, só se eu estiver doente que eu não venho. E nós não conseguimos cumprir este voto diante de Deus. Não, eu vou ser mais santo agora. Agora eu vou ser santo, eu vou me separar para Deus. Meus irmãos, devemos ter um cuidado. Não podemos e não devemos recuar e dizer que foi um erro. Eu errei no voto que eu fiz, Deus. Foi sem querer que eu fiz aquilo, eu não pensei, eu estava de barriga cheia, eu sei lá, eu surtei, eu fui enganado, eu não sei nem porque eu disse aqui, eu estava com sono, eu estava orando com sono. Não, prometeu, meus irmãos, cumpram diante de Deus. Por quê? Nós não deveríamos ter feito aquilo que Deus nos pediu. Em momento que temos, nós não podemos fazer Deus de bobo. Por fim, Salomão, ele nos exorta, dizendo que de tudo isso nós devemos temer a Deus. Por isso nós devemos tratar a casa de Deus com respeito, um culto verdadeiro, um culto legítimo, sem hipocrisia, e nós devemos tomar cuidado com o que cumprimos. E diante disso tudo por que tudo isso? Por que eu devo ter um culto verdadeiro e genuíno? Por que eu não posso tratar a igreja como um símbolo, mas como um significado? Por que eu devo cumprir? Por causa do que Salomão escreve no verso 7, que é o temor a Deus. Porque como na multidão dos sonhos há vaidades, assim também nas muitas palavras, tu porém temes a Deus. Meus irmãos, isso aqui tem uma aplicação imediata à questão da forma como fazemos os votos a Deus, tá? Vejam só, sonhos e muitas palavras, né? O que significa isso? Sonho é algo que não é real. Por exemplo, tem muita gente aqui que tem um sonho de ir para a Europa. Tem muita gente que tem um sonho de falar um segundo idioma. Tem muita gente que tem sonho aqui de ter um carro novo, ou de conhecer algum local específico. Tem gente que tem sonho de casar, de ter filhos, e etc. e tal. Sonhos não são algo real. Sonho é sonho, tá? Então, quando nós prometermos a Deus alguma coisa, né, o voto, ele deve ser algo real, ser cumprido, tá? Se não for cumprido, ele será tratado como algo não real, tá? E esse voto não real é apenas o quê? Conversa, balela, muitas palavras, aquela pessoa que fala pelos cotovelos. Os votos não devem ser sonhos que são apenas ilusórios, são possibilidades. São possibilidades. O voto deve ser algo concreto,
algo real, algo que sai da ilusão, sai do possível para se tornar algo real e algo de fato. É uma ação que nós praticamos diante de Deus quando nós prometemos a Ele. Finalmente, meus irmãos, Salomão chega à sua conclusão final. Qual a conclusão final de Salomão? De tudo, o importante é temer a Deus e ser submisso à sua autoridade com o temor do Senhor. Este verso final, meus irmãos, faz parte de um trecho que alerta sobre o perigo de comprometermos sem pensar. Tá? Nós não podemos nos comprometer sem pensar. A conclusão de Salomão é que estar na presença de Deus de forma insincera e insensata, sem verdadeiro temor a Deus, trará danos espirituais. Por isso eu insisto na pergunta: o que você deve fazer de fato aqui nessa noite? Qual foi a sua verdadeira intenção ao sair da sua casa nesta tarde? Foi entregar a Deus um culto verdadeiro, genuíno, racional, intencional? Ou foi cumprir uma agenda? Ou foi no automático? Já está na hora, vou para a igreja. E aí, te louvo, te adoro, mas o coração está longe e distante do Senhor. Salomão diz que precisamos temer a Deus. Se não temermos a Deus, meus irmãos, isso trará danos espirituais irreversíveis em alguns casos. O escritor aos Hebreus, no capítulo 6, diz que alguns que provaram dos dons espirituais, que provaram do dom do arrependimento e caíram, é impossível que eles provem de novo do dom do arrependimento, porque eles estarão crucificando Cristo novamente. Por isso tome cuidado. Concluindo, tenha reverência na casa de Deus. Essa é a casa de Deus. Embora seja um lugar, um salão, que amanhã pode não ser uma igreja, mas hoje é uma igreja. Ela é um símbolo que tem um sentido figurado por trás, que representa algo. Portanto, tenha reverência de entrar quando entrares na casa de Deus. Saiba que nós estamos na presença do Criador do universo, do Salvador, do Todo-Poderoso, daquele que pode mudar a sua vida, daquele que pode mudar a nossa vida, daquele que pode nos transformar e que pode mudar a nossa história. Portanto, meus irmãos, não brinquemos de ser crente. Não brinquemos de ser crente. Não brinquemos com aquele que entregou o seu único filho para nos salvar. Não prestemos um culto falso àquele que nos amou tão grandemente. Não deixemos que as nossas palavras sejam palavras de ilusão, palavras jogadas ao vento, bolhas de sabão. Se nós fizemos, e um dia todos nós fizemos a profissão de fé diante da igreja, e nós nos comprometemos a realmente viver o cristianismo legítimo e autêntico, isso foi uma promessa feita diante de todos, e principalmente na presença do Todo-Poderoso. Então, cumpra. Ninguém foi obrigado a dizer: eu quero ser crente, eu quero servir a Deus, eu prometo ser fiel, ler as Escrituras e ensinar os meus filhos a lerem a palavra de Deus. Se prometeu, cumpra, porque aquele que é fiel, em todo o tempo, ele ouviu a nossa promessa, e ele está esperando que eu e você cumpramos aquilo que prometemos na presença dele. Porque um dia, meus irmãos, e este dia está próximo, nós vamos nos apresentar diante do Supremo Juiz. Nós vamos estar diante daquele cujos ouvidos nos ouviram um dia, prometendo muitas coisas que nós
não estamos cumprindo. Por isso eu encerro de forma repetitiva, e eu não vou pedir perdão se eu estiver sendo chato, mas eu vou ser repetitivo, e eu pergunto novamente: o que você veio fazer aqui nessa noite? Qual a sua real intenção em sair da sua casa e vir aqui nessa noite? Senhor, nos colocamos em Tua presença, ó Pai, mais uma vez. Aliás, estamos nela desde quando aqui chegamos, pedindo a Ti misericórdia, Senhor, sobre nossa vida, pedindo a Ti, Senhor, que nos ajude e nos perdoe, Senhor, pelas nossas faltas e falhas, e nos ajude a corrigir a nossa rota nesta noite, ó Pai, diante daquilo que prometemos diante do Teu Santo Espírito e até agora não cumprimos. Ajuda-nos, Senhor, a ter um culto, a prestar um culto a Ti, genuíno, verdadeiro, culto que Te honra, Deus, não um culto hipócrita, no automático, mas que nós entendamos, Senhor, o que a Tua palavra nos ensina, quando ela, do começo ao fim, nos adverte que nós celebremos o Teu nome, que nós tenhamos alegria quando estamos na Sua casa, na Sua presença, que nós nos acheguemos a Ti, Senhor, com um coração alegre, com um coração, Senhor, cheio de alegria, para servir a Ti, que tanto nos amou e que tanto nos ama. Obrigado por esta noite, Senhor, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu povo reunido. Continue falando ao nosso coração, continue nos alertando, nos exortando e nos aprimorando para a glória do nome de Jesus